passar em medicina com pouco tempo para estudar? Vamos falar sobre isso? Simbora! Esse quadro, gente, esses vídeos existem para quê? Para desbloquear a sua aprovação. Exatamente. Esse canal, esse perfil, Instagram, ele existe para te ensinar como estudar e conquistar sua aprovação em medicina em menos de um ano. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP e eu vim aqui hoje falar para você o seguinte: como que você tem que estudar, garantir sua aprovação em medicina se você tem pouco tempo para estudar. Vamos entender o que é esse pouco tempo, o que é muito tempo, entender o que é bom, o que é ruim, e eu vou te dar aqui uma dica dos primeiros passos que você tem que tomar para que você atinja sua aprovação em medicina em menos de um ano, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Beleza? Primeira coisa, gente, vamos entender o que é pouco tempo, né? Eu preciso entender isso. Porque tem alunos que falam comigo o seguinte: Débora, eu tenho 3 horas para estudar por dia. Aí isso é pouco tempo para medicina. Só que ele tem o ano inteiro. Não, eu tenho 3 horas, eu começo a estudar e só vou prestar vestibular no final do ano. Ok, isso não é pouco tempo. Dá para fazer isso dentro de um cronograma muito organizado, muito pensado, focado. É um tempo razoável, certo? Tem alunos que falam o seguinte: Débora, eu tenho 12 horas por dia, 10 horas por dia, mas eu vou prestar vestibular daqui a 3, 4 meses. Opa, nós temos um calendário apertado, precisa ajustar. Então o que é importante? Você definir, primeira coisa, quanto vai ser o vestibular que você vai fazer e quanto tempo você tem. Onde é que está o problema quando a gente fala pouco tempo para estudar? O que muitos candidatos entendem como solução para isso? E aí vai um alerta e eu vou explicar para vocês o que vocês não devem fazer com relação a isso. Tem aluno que fala o seguinte: eu tenho pouco tempo para estudar, então eu já vou começar fazendo prova antiga, porque aí eu vou saber o que vai cair na prova, vou me preparando as questões para o conteúdo. Vamos pensar aqui um pouquinho. Independente de você ter muito ou pouco tempo, é importante você entender o conceito de estudar. Débora, eu não posso partir então das questões, das provas, de simulados para o conteúdo? Eu posso, se eu tenho uma base significativa de conteúdos. Isso é importante você entender. Então olha só, eu sou uma pessoa que já estudo, que já tem uma boa base na parte de exatas, de humanas, eu entendo bem de redação, eu tenho já essa habilidade, eu tenho esse hábito de estudar e eu vou prestar vestibular. Eu posso começar a estudar pelas questões? Posso, se eu já tenho base, eu vou fazer questões e aquilo que enroscar, que eu tiver dúvida, que eu tiver problema, aí sim eu vou no conceito, eu estudo e depois eu resolvo a questão. Lembrando que isso funciona bem para quem tem base e para quem sabe quais são as questões que você deve focar. Como assim, Débora? Porque olha só, se você começa a estudar por questões e você pega muitas questões aleatórias, qualquer questão daquele conteúdo. Não, Débora, mas eu tô pegando questões do conteúdo que vai cair na minha prova, ok? Mas precisa ser questões que vão cair na sua prova e que estejam alinhados com o seu vestibular. Tem conteúdo que cai em tudo quanto é tipo de prova, certo? Vestibular de medicina, vestibular de direito, concurso, qualquer prova que tem vai ter aquela matéria. Mas a forma que aquilo vai ser cobrada de você é diferente em cada ponto, em cada possibilidade, se for concurso, se for prova, se for medicina, se for direito, existe aí particularidades diferentes. Então, estudar por questões é uma boa quando eu tenho pouco tempo? Desde que eu tenha base do conteúdo, então eu tenho uma boa base, eu conheço a parte conceitual, eu conheço a teoria da forma que é cobrado de mim e tenho os exercícios certos. Isso funciona. O que não funciona e que muitos alunos fazem? Eles não têm base, eles vão começar a estudar agora. A primeira coisa que o candidato faz é pegar uma prova. Eu vou fazer o Unesp, por exemplo, ou Santa Casa, ou Einstein, ou qualquer outro vestibular. Eu vou pegar uma prova da Unesp e vou ver quantas questões eu acerto. Daí, você pode fazer isso para ter uma noção? Pode, né? Até pode. Mas isso não é base para você estudar. Por quê? Você não tem o conteúdo base daquela banca ainda muito bem assimilado para começar a fazer provas. Então, um erro clássico de quem tem pouco tempo é achar que pode começar por provas, por simulado, por questões, antes de ver a base. Débora, mas eu tenho pouco tempo, eu não consigo ver todo aquele conteúdo do edital, eu não consigo ver todo aquele conteúdo que é disponibilizado para depois começar a fazer exercícios. Aí mora um outro grande problema, um outro grande
equívoco de muitos candidatos. Para você estudar para o vestibular, você não precisa e, na verdade, você não deve estudar todo o conteúdo do edital, todo o conteúdo programático. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você estude apenas aquilo que vai ser cobrado de você na sua prova. Então, o que é importante? E aí já fica a dica aqui, super importante para vocês. Se você tá aqui até agora, já curte esse vídeo, né? Já salva para você ver isso mais vezes, compartilha com amigos. Mas eu vou dar uma dica aqui por onde você deve começar quando você tem pouco tempo. Mesmo você que tem o dia inteiro para estudar e tem lá um ano para estudar, use essa dica. Estude dessa forma. Você vai ver que você vai otimizar muito os seus estudos, vai sofrer muito menos quando estiver estudando e vai conseguir sua aprovação de forma muito menos dolorosa. A primeira coisa é você entender o seguinte: o que é o conteúdo base da minha banca, da banca que vai fazer o meu vestibular? Essa é a primeira coisa. Débora, eu pego o edital? Não. Existe uma coisa chamada edital sintetizado. O que é o edital sintetizado? É a gente ter o edital, que é aquilo que a faculdade libera, e eu vou pegar de dentro daquilo que está dentro do edital, eu vou tirar somente o que vai ser cobrado da minha prova. O edital, vou falar aqui da VUNESP, porque é o meu expertise. A VUNESP prepara 40 vestibulares. Então tem conteúdo no edital que é específico da Faculdade do Amazonas, da UEA. Tem conteúdo que é específico de faculdades de São Paulo, outras do Sul. Então é importante eu selecionar dentro do edital aquilo que é recorrente, o que é base para o meu vestibular. Aí nós temos aí uma quantidade de conteúdo muito menor. Nós vamos enxugar muito conteúdo e vai reduzir muito o meu edital. Por quê? Porque eu só vou focar naqueles conteúdos ali realmente que são cobrados, que aparecem dentro do meu vestibular. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Ok, eu tenho esses conteúdos. Aí eu preciso entender uma outra parte, segunda dica de ouro para vocês aqui. Esses conteúdos que eu selecionei, que vão cair na minha prova, como que isso aparece dentro do meu vestibular? Quais são as características? Quais são as linguagens, né? Qual é o grau? Eu tenho que analisar antes de começar a fazer. Como que geralmente isso aparece? Como que é cobrado? Quais são as particularidades? Vou dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplos para ficar palpável para vocês, tá? Geometria analítica, por exemplo, é uma matéria que é um conteúdo base da banca VUNESP. Vou estudar geometria analítica porque vai cair na minha prova e eu tenho que estudar. Mas o que eu preciso saber de GA? Beleza, então eu tenho uma definição do que eu preciso saber. Segunda pergunta: dentro da prova que eu faço, o que costuma ser cobrado? É distância de ponto? É área? É função? Entende? Cai GA só com retas, cai circunferência, cai equação de segundo grau. O que vai ser cobrado? Então eu tenho que ter o conteúdo, base da minha banca, eu tenho que ter a forma com que isso aparece, onde estão os comandos, as âncoras, isso tem que estar claro para vocês, e como isso é possível dentro da minha prova. Sei tudo isso, agora a gente começa a estudar de forma eficiente. Por quê? Porque eu só vou estudar os conceitos que estão naquele meu edital sintetizado e da forma que vai ser cobrado de mim. Ah, mas tem uma questão de GA que é toda cheia de coisa, que caiu na faculdade, no IME, que caiu no ITA, que caiu na FUVEST. Não, não é o meu objetivo. O meu objetivo é o Unesp, é Santa Casa, é Einstein. Não sei qual é o seu objetivo, mas é importante que você estude de acordo com a sua prova. Ok, estudei. Quais são as possibilidades para perguntas? Isso pode cair na prova objetiva ou na dissertativa? Ah, pode cair nas duas, pode cair em uma só. Essa é a linguagem. Aprendo tudo isso. E aí sim, eu começo a resolver exercícios com esse perfil. Esta é a única forma que você tem, eu diria, é a melhor, né? Forma que você tem para conquistar sua aprovação em menos de um ano com pouco tempo para estudar. Não, Débora, eu prefiro pegar o edital inteiro, eu prefiro estudar tudo para garantir, porque eu sempre escutei no cursinho que para fazer medicina tem que estudar tudo. Pode fazer isso? Pode. Vai funcionar? A longo prazo pode funcionar. Eu já vi casos de alunos que estudam tudo há 5, 6, 7, 8 anos e não conseguiram aprovação. Então não é uma certeza também que isso vai funcionar. Mas existe uma chance gigante de acontecer? Sim, desde que você não se preocupe com o tempo que vai levar para a sua aprovação. Agora, se você disser para mim, não, Débora, eu quero passar em medicina em menos de um ano, a melhor estratégia que você tem para conseguir essa aprovação é você conseguir lapidar, buscar somente aquilo que vai ser cobrado de você, principalmente se você tem pouco tempo. Imagina uma pessoa que estuda 3 horas por dia,
se ela tiver que ver todo o conteúdo do edital de matemática, de física, de química, de geografia, de história, você vai ficar anos se preparando, porque é impossível ver tudo aquilo, ver todo aquele conteúdo, resolver exercícios, aprender, revisar, fazer simulado, fazer tudo que você precisa em 3 horas. Então, qual que é a dica, Débora? É possível passar em medicina com pouco tempo? Super possível. O que eu preciso fazer? Lembra? Primeira coisa, edital sintetizado, tirar só o que vai ser cobrado de mim. Segundo, como vai ser cobrado de mim e o que? Qual é a forma, qual que é a âncora, qual que é o comando. E depois treinar as possibilidades dentro da minha prova. Isso é extremamente importante para vocês. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ler seu comentário e responder aqui no vídeo. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.